Que bom, você já está entre elas. E hoje o nosso convidado é mais que especial. Não é não, Marilene? É afiliado seu? É afiliado. É um grande jornalista, o jornalista Felipe Bezerra, que eu costumo dizer que ele tem um borogodó diferente. Mas isso você vai confirmar, vai conferir nessa entrevista. E ele será o mais novo membro da Academia Cachoeirense de Letras, entidade extremamente respeitada, honrada, que tem Marilene Depes, que é escritora também, como presidente. Então a gente vai conversar com ele. E quem não conhece vai ter o prazer de conhecer agora. Não é isso, Marilene? É isso aí. Eu gostei do Borogodó. Ele tem um borogodó. Eu até escrevi, você ouviu no meu discurso. Ele tem um borogodó diferente. E aí, Felipe Bezerra, a gente chama Felipe de Bezerra Bezerra. E é um escritor muito criativo e muito maravilhoso. Mas ele tem outras coisas também. Fala da sua vida. Vamos Nasceu lá. aonde? Então, nasci no Rio também, no subúrbio, igual você, né? É isso. É Temos a isso. mesma origem A mesma origem. e o mesmo destino, né? Cachoeiro. Cachoeiro. Você é apaixonado por cachoeira igual a Regina? Olha, eu não sei ainda qual é a minha relação com cachoeiro, mas eu acredito que tenha sido predestinado para vir para cá em algum momento. Porque quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, e eu morava no subúrbio do Meia, Aham, ali em Todos os Santos, aham. eu visitei a primeira vez o Espírito Santo foi em 87, eu sou de 83. Aí na segunda visita já foi a Tiliviváqua, na casa do tio Walter, que é o irmão da minha avó, e ele mora no interior de Tiliviváqua mesmo, na Lajinha, que é zona rural. E eu não sei por quê, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei assim numa loucura que eu queria conhecer Cachoeiro. Com 6 anos de idade só, isso em 89. Como é que vai entender isso? Só a reencarnação para explicar. É, Tem alguma coisa é. aí. E aí, depois disso, eu me mudei para Atilo Viváqua, que eu Uhum. prefiro chamar de Marapé, Tá, fica à né? vontade. Prefiro chamar de Marapé porque são várias questões aí. Mas, enfim, vim para Marapé com os meus avós em 91. é, E aí, meados aí, 99, eu comecei a fazer capoeira aqui em Cachoeiro, com o Mestre Falcão, né? Então, Falcão é muito bom. isso, e eu já comecei a ter uma relação mais próxima ainda com Cachoeiro. Então, eu estava sempre em Cachoeiro, treinando e tudo mais. E aí, em 2005, eu trabalhava na prefeitura de Marapé, já era concursado já eu tinha passado, tinha começado a trabalhar em 2002. E em 2005, né, o falecido Tony Miranda, ele na época era meu chefe lá em Tiro Aham, Viváqua. Eu trabalhava no setor de protocolo e emissão de documentos, e ele, num dia, na mesa de bar, a gente conversando, eu, ele, mais dois servidores que também, assim, havíamos ficado muito próximos, né? uhum, Ele escrevia na época para o Diário Capixaba, e na uhum. época quem estava à frente era o Sérgio Neves, Sim, que também é membro da academia. sim. E ele um dia comentou que não, assim, estava um pouco preocupado em relação ao tema da crônica na semana, porque na época ele escrevia a crônica no Diário Capixaba. E aí lançou um desafio para a gente na mesa, que quem tivesse algum tema que quisesse falar e tal, que poderia tentar escrever. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, caramba, como é que, né? Assim, porque a crônica para mim sempre foi uma coisa assim, muito, muito assim, muito distante. Eu lia, Aham. mas eu lia muita publicação de capoeira. Eu lia assim coisas que me interessavam, mas a Uhum. crônica não, literatura especificamente não. Uhum. E aí eu comecei a ler crônica. No que eu comecei a ler foi Paixão, a primeira leitura. Sim, Foi sim. Paixão, a primeira leitura. E aí, nesse mesmo ano, em 2005, eu comecei a colaborar com crônicas no Diário Capixaba. Eu publiquei entre junho e julho por aí até novembro por aí. Então eu já, tá vendo? Sempre Cachoeiro me trazendo, né? É. E Aham. aí em 2006 eu falei, já que eu estou me enveredando pela escrita, eu preciso ter alguma formação para que ninguém diga assim, ah, ele faz por fazer e tal, Aham. é mais um aventureiro. Aí eu decidi cursar jornalismo. Então
E aí eu decidi fazer o caminho do pré-vestibular, também Aham. aqui em Cachoeiro, no Pentágono, enfim, e deu tudo certo. Eu consegui a bolsa do ProUni, fui para o Rio, fiquei lá porque a bolsa só tinha para o Rio, não tinha para Uhum. São Camilo, Aham. né? E em 2008 eu voltei do Rio para cá porque eu senti saudade dos meus avós, Uhum. queria ficar mais perto deles, enfim, e aí eu consegui transferir a bolsa para cá. E aí tá eu na São Camilo em Cachoeiro estudando. Me formei em 2010 e em 2011 eu comecei a trabalhar no jornal Fato como repórter. Fiquei de Sim. 2011, setembro, inclusive a primeira matéria foi sobre a morte do falecido ex-prefeito Hélio Lima. Sim. Então eu fiz, e sempre ali Cachoeiro, só para eu poder justificar, né, qual que é a minha Aham. relação. Isso foi em 2011. Aí em 2012 eu saí do Fato, voltei a ficar só na prefeitura, mas em 2013 eu voltei para Cachoeiro para trabalhar numa agência de propaganda. E aí fiquei até 2014, que foi quando eu entrei na prefeitura de Cachoeiro também na comunicação. E aí Uhum. fiquei até 2019 para trabalhar na Rádio Cachoeiro também. Então Uhum. assim, Sempre sempre cachoeiro. sempre Cachoeiro. E aí assim, eu ainda estou tentando entender qual que é a minha relação com Cachoeiro, mas que o município me trouxe para cá, não tenho dúvida nenhuma disso. Te Porque puxou. me puxou, porque ó, a minha residência hoje aqui, eu tenho, né, um imóvel financiado que eu pago, eu transferi o título para cá há pouco tempo, então assim, a minha vida é aqui em Cachoeiro. Eu fui trazido para cá. Eu lembro quando você chegou na prefeitura. Lembro. Sempre foi um colega muito querido, muito ético, bacana. E agora você está indo para a Academia de Letras, mas vamos falar desse mundo da escrita para você. Como é que foi? Então, como eu havia falado, né? Então, assim, eu, a princípio, eu sempre admirei a escrita, sempre admirei, sempre, assim, achei muito bacana quem, assim, aquelas pessoas que sabiam escrever, que tinham publicação, e embora eu fosse leitor, né? Mas leitor de temas muito específicos, principalmente capoeira, ainda assim eu não me imaginava como sendo alguém da área de escrita. Uhum. Então, quando em 2005 surgiu para mim a questão da crônica, e aí eu tive um contato direto com as crônicas do antigo Caderno B, do... Jornal do Brasil. Jornal do Isso, Brasil. na época era o Ziraldo que editava, se eu não me Sim. engano, e tinha uma turma lá que, assim, quando eu comecei a ter contato com esses autores, eu comecei a perceber uma necessidade que eu tinha dentro de mim que eu não sabia identificar. Porque, por mais que eu tivesse vindo para o Espírito Santo, né, me adaptado, mas eu sempre tive uma saudade do Rio de Janeiro, do subúrbio, né, de todo o ambiente. Até porque, mesmo depois que eu vim para cá, eu voltava para lá para passar férias com a minha mãe. Então, eu sempre tive essa saudade que ela não se aplacava. E quando eu comecei a ler essa turma toda, principalmente Aldir Blanc, que na época Sim. ele escrevia a crônica lá no Sim. Caderno Sim. B, É verdade. e aí eu, Grande parceiro de João Bosco. quando eu li, quando eu bati o olho no texto dele, aí eu falei, é isso aqui que eu queria falar. Então, quando eu conheço a literatura do Aldir Blanc, que na época, né, do alto da minha ignorância, eu nem sabia que era um dos maiores né, Sim. letristas, enfim, só conheci ali Aldir Blanc, eu já fiquei apaixonado, porque o Aldir Blanc, ele conseguia ser ao mesmo tempo, é, ele conseguia ser erudito e popular. Ele é profundo e sutil, Exatamente. né? E aí Gostava ali muito também. E aí eu comecei, e ali eu vi que era um caminho, né? E enfim, aí eu, quando eu comecei a escrever crônica, assim, vou admitir que eu tentei um pouco, assim, sabe, emular assim, o estilo deles, né? Sim, você tem sempre uma referência. Justamente. Só que essas referências, na verdade, tinham um ponto de convergência com as próprias vivências que eu tinha tido lá no subúrbio Aham, do Rio, aham, mas também com a Tiro Viváqua, porque Marapé tem uma coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção lá. Marapé sempre teve aquele cara que é bom contador de história, de contar causos, enfim. Então eu acho que é uma mistura perfeita desse cotidiano do subúrbio carioca, do qual sentia saudade, com o cotidiano do interior,
lá da roça, né? Dos caras contando mentiras que você sabe que é mentira, mas ainda assim Você depen- ria. você ria porque eram engraçados, eles tinham todo um jeito de contar. Então, assim, para mim foi uma convergência mesmo, né? Do subúrbio e da roça. Então, acho que isso é o que me possibilitou eu começar a formar a minha maneira de escrever. E sem contar que eu sempre assim fui assim, eu me considero uma pessoa criativa, né? Sim. Assim, se eu vejo que todo mundo faz a coisa de um jeito, se é aquilo que eu quero fazer com paixão, com amor, eu vou procurar um outro caminho para fazer. Então foi assim, foi uma junção de tudo isso. E eu costumo dizer uma coisa, Bezerra. Eu sei que as pessoas, tem muita gente apaixonada pelo Rio, e essas pessoas, aqui, principalmente Cachoeiro, elas circulam pela Zona Sul, né? Chegou ali no Flamengo, pra cá, né? E, enfim, o verdadeiro Rio de Janeiro está no subúrbio. Com certeza. Só quem conhece o Rio sabe disso. O verdadeiro espírito do carioca, a verdadeira música, o verdadeiro Zeca samba. Pagodinho é um exemplo disso aí. Exatamente. O verdadeiro Rio de Janeiro está no Ele subúrbio. tem casa em Ipanema, não sei, Leblon, mas ele gosta mesmo Lá de é do Xerém. subúrbio. Isso De aí. Xerém. Xerém. De Xerém. As amizades dele estão todas em Xerém. E o Zeca Pagodinho para mim foi muito interessante você falar dele, porque eu cresci tendo o Zeca Pagodinho como um referencial de vida para mim. Para começar, que eu tenho um primo que mora no Jacarezinho, acho que ele mora lá até hoje, não sei se ele mora em São Paulo, o Elias, que é sobrinho do meu avô. E o Elias, ele quando mais novo assim, né? Eu na época devia estar com uns 13 ou 4 anos, mas eu sempre me lembro dele na casa da minha avó, né? Ah, Lá na nossa casa lá no Meia. E a figura dele sempre me pareceu muito próxima, assim, da do Zeca. Magro, cabelo meio grande, aquele jeito meio malandro e tudo mais. simplicidade. Isso. E o meu avô sempre gostou de Zeca Pagodinho, gosta até hoje. Né? Uhum. O meu avô, ele é completamente envolvido com a coisa do... Ele sempre gostou de samba. O meu avô, ele fazia jogo do bicho lá em Marapé, ele foi cambista há muito Aham. tempo. Então, É. teve birosca, teve quiosque e tudo mais. E sempre ouvindo Zeca Pagodinho. Então, assim, para mim sempre foi referência. Então, tudo isso foi. Eu fui entendendo tudo. Falei, gente, aqui que está toda a minha influência. Porque tem um detalhe: que quando eu comecei a escrever, eu achava que eu deveria seguir a mesma linha de pessoas que tinham uma formação mais erudita. Só que eu não conseguia enxergar que tudo que eu tive de influência dali do subúrbio, né? Além do samba, a própria música negra norte-americana, os bailes charme que tinham Sim. lá e tudo mais, que eram músicas que eu ouvia do rádio, enfim, tudo isso também serviria como base para mim. Além de tudo mais, também a própria religiosidade também, que o subúrbio do Rio é como é que se diz? Esse sincretismo, essa coisa meio É. encruzilhada, né? É. Daquela senhora que vai à igreja, mas também vai no terreiro. Isso aí é bem subúrbio carioca, gente. Essa influência afrocultural, chamamos assim, Sim, é muito forte no subúrbio do Rio, né? muito, Aí muito. você chega em Madureira, aí você vê lá o Mercado de Madureira, aí você tem lojas de Todos os Santos, aí tem loja de objetos para Umbanda, aí tem. E aquilo tudo se mistura, tudo junto e misturado, Aham. e a combinação sai boa, né? É engraçado. O Rio é muito engraçado. Mas. Felipe, Sim, você vai fazer parte da academia a partir do dia. Já é um acadêmico, você foi sim. eleito, né? Você foi eleito pelos acadêmicos, né? Aí você vai assumir uma cadeira e você vai ser o diferencial dentro da academia. Primeiro, pela sua própria idade, pela sua própria experiência e pelo seu escrito, porque você é um escritor diferente de todos os demais. Ali da academia, ninguém escreve como você. Nós estávamos pensando muito em colocar uma poetisa na academia, porque nós temos apenas uma. E tinha uma candidata, só que você. Todo mundo ficou encantado com o seu currículo, o seu material. O que você acha que assim, como que você causa esse encantamento das pessoas com essa escrita tão diferente?
Então, eu acredito que mais do que as influências, como eu direi, Literárias? é, sim, mas assim, as influências literárias do ponto de vista convencional, né, Sim. de autores, Você não tem enfim. nada convencional. Não, não, Tem não não. tem, não tem. Não vem com convencional, não, que você não tem, não. Não, mas eu diria que além dessas influências, eu acredito não, eu tenho certeza disso, que de algum modo eu também, assim, acima de tudo, eu recebo influências assim da minha espiritualidade, Entendeu? né? Eu acredito que as inspirações que eu tenho para fazer o texto com um determinado andamento, uma escolha de frase daqui, a maneira de conduzir um parágrafo, eu Tem um acho. pouquinho de ironia. Você mesmo se critica, se... Eu parto um pouco do princípio da malandragem, né? Eu não sou É, malandro, quem me Não, protege mas eu não sou não. não, é. Eu sou mais uma criança, É verdade, verdade, mas verdade. eu percebo que a influência da espiritualidade da malandragem está o tempo todo ali, faz assim, faz aqui. Claro que não falando assim, mas intuitivamente. Então, eu prefiro dizer que essa voz que me torna diferente não é só a minha voz, mas são outras vozes que me acompanham. Ah, entendi. Você acredita que você tem uma entidades. proteção espiritual, Com né? certeza, eu tenho certeza absoluta disso, porque é, para mim que, assim, né, você vai ver às vezes currículos aí de autores que iniciaram na escrita crianças ainda ou adolescentes, mas que né, tiveram outro caminho, que aí sim ali tem uma formação de fato literária. Mas o meu não é só literário, porque em relação a eles eu sou bem mais, eu sou, Popular. eu sou bem menor. E eu sou, Sim. sim, eu sou popular, mas eu acho que dentro dessa coisa mais popular, eu acho que é exatamente esse popular que eu tento com essa criatividade, que eu sei que não é só minha, tornar o que é popular um pouco mais erudito. O que Talvez seja é isso. erudito, um Eu pouco não me mais percebo popular. também uma escritora erudita. Eu escrevo aquilo que vem na minha alma. Exatamente, a Eu não escrita vem da tenho. alma. Exatamente. E o deu Bezerra na cabeça? No milhar. Ah, é no milhar. No milhar. É porque lá no Rio o pessoal fala, deu na cabeça, o número deu na cabeça. Porque, não, mas exatamente, porque, como é que foi na época? Eu vou lembrar aqui. Eu havia, isso foi em 2015, né? Eu já havia publicado uma crônica no livro O Meu Lugar, Uhum. que foi uma antologia dos 450 anos do Rio de Janeiro. Foi o Luiz Antônio Simas e o Marcelo Moutinho que Uhum. organizaram, pela editora Mórula, e eles convidaram só craque. Aldir Blanc, Moacir Luz, Uhum. Luiz Pimentel, só gente assim, só, Só top. só top ali. E aí, né, eu acabei tendo a oportunidade de também publicar uma crônica no livro. E eu falei da Pavuna, que é um bairro também onde eu morei muito tempo, né? Foi até o Simas que sugeriu. E dali, enfim, deu certo, o negócio estava ficando bacana. E aí, se eu não me engano, acho que foi outubro ou novembro de 2015, o Marcelo Grilo, da Cacheiro Cult, Aham. ele falou de editais que estavam abertos pela Secult, a Secretaria de Estado da Ah, Saúde. ah. Da saúde não, Da perdão, da A cultura. saúde. cultura. A cultura. Da É o vice do cultura. trabalho, que É o trabalha na vício do CESA. trabalho. Ah, tá explicado, tá explicado. É. Então, assim, pela Secult. E aí, a princípio, eu fiquei um pouco resistente, né? Eu fiquei um Aham. pouco resistente ali, mas, enfim, ele foi, não, vamos lá e tal, de repente ganha, né? Vai que dá certo. E aí eu reuni algumas crônicas que eu já havia publicado no jornal Fato, Aham. entre 2012 e 2014, mais alguns textos antigos também de blog, aquela coisa toda. E eu estava sem título, assim, enfim, para poder colocar ali no livro, né? E aí eu lembrei de uma crônica que eu havia publicado no Fato, que na verdade não era uma crônica, era um compilado de desenhos que eu tinha feito, de Uhum. cartoons, que eu também desenho, né?
Aí eu coloquei, aí tava lá no o título dessa coluna foi Deu Bezerra no Milhar. Falei, vai ser daqui que eu vou tirar. Só que Bezerra, Muito. como que você está imaginando? Eu não vou falar Bezerra, não. Regina fala, eu vou chamar você de Felipe, sim, prefiro. Como você está se imaginando numa academia que a maioria das pessoas são bem mais idosas, não, experientes de idade, com mais idade que você, é, a maioria intelectuais da antiga, sim. vamos falar assim. Como você se imagina no meio dessa academia? Eu imagino Ah, que assim, ao mesmo tempo que eu vou aprender ah. bastante, evidentemente, eu também vou ter algo para ensinar. Então vai ser para usar um termo da moda, vai ser uma troca, né? Troca de experiência. Vai ser uma Troca, troca. Vai ser troca. uma troca. Eu acho que a academia, o bacana o bacana é isso, essa coisa plural de todo mundo ter a oportunidade de Qual a trocar experiências. expectativa sua em Ah, relação à academia? dá um pouco de frio na barriga, né? Porque dá um pouco de frio na barriga, porque, né? Aí eu fico imaginando lá atrás, em 2005, na mesa do botequim, quando pintou a oportunidade, aí eu penso assim, caramba, eu tô na academia agora. Então, assim, Caminhou bem. Essa vida é assim. E outra coisa, o Bezerra é muito bom como repórter, muito bom como redator. E muito amigo. Ele tem a coisa da amizade, entendeu? Todo mundo que trabalhou com ele é amigo dele. Ele é muito ético, bacana, respeita as pessoas que estão à volta dele. Sempre, uma coisa que eu admiro no Bezerra, Marilene, ele está sempre disposto a aprender. Ele está sempre aberto a aprender. Se você fala uma coisa que para ele não está, mas e aí, me conta mais, não sei o que, não sei o que, curioso em aprender. Aham. E isso faz a diferença, né? E nós vamos ter que terminar, Ah, mas Regina, tá tão bom esse infelizmente. já? papo, tá tão bom esse papo. Antes da gente terminar, por falar em parceiros, né? Porque Felipe Bezerra é um parceirão nosso, agora vai ser o nosso confrade na academia, Claro, né, Marilene? confrade Felipe. Confrade Felipe. A gente gostaria de falar sobre o Cicobi Sul. Não perca a oportunidade de ser cliente do Cicobi Sul. É oportunidade? É sim, porque é um banco que participa diretamente da sua vida. É um banco que ajuda você a crescer. O Cicobi cresce, você cresce junto. Tá bom? Exatamente. Cicobi não é um banco só, é uma cooperativa. Exatamente. Né? Dá seu likezinho aqui nesse programa. Já deu? Já se inscreveu no canal? Beleza, então. Vamos ouvir as considerações finais do jornalista e escritor Felipe Bezerra. Prazerzão ter você aqui com a gente, tá? Bom, eu diria que são considerações talvez iniciais, né, por conta de eu ingressar na academia, né? Não são finais. Não são finais, não são, Pronto, não são são. finais, mas não. São iniciais. Assim, para mim é uma felicidade absurda, assim, porque, como eu falo, né, a literatura, essas três bases, a literatura, a capoeira Angola, que é a capoeira que eu pratico, é a capoeira também que me possibilitou me tornar poeta, né? Uhum. E a religiosidade de matriz africana, a Umbanda, da qual faço parte, o culto de Fá, no qual fui iniciado agora em fevereiro. Então, assim, esses três pilares, né, a literatura, a capoeira e a religiosidade, me trouxeram até aqui. E sabe-se lá para onde ainda vão me levar também. Que bom. Então, assim, é isso. É só, assim, a minha palavra é de agradecimento por eu estar aqui hoje, né? Esses três elementos, né? Esses três pilares me trouxeram até aqui, a esta mesa para conversar com vocês, né? Então, só tenho que agradecer. Que bom, que bom. Coisa boa. Eu gosto do jeito dele, da humildade dele, de Eu estar acho que sempre nós aberto para todos na aprender. academia vamos nos apaixonar pelo Felipe. É verdade, mas não adianta não, ele é meu afilhado, tá, gente? Ninguém vai roubar ele de mim, não. Ninguém. Agora vai ser afilhado 2 vezes. Com 2 certeza. vezes, né? Então, Regina Monteiro é a nossa
É a nossa Beth Carvalho de Cachoeiro. É isso. Eles falam, Maria, todos eles, aí é uma fala única, assim, tipo, Regina Monteiro está para o jornalismo, assim como Beth Carvalho está para o samba. Agora você imagina bem, isso é mais do que um privilégio, gente. Assim que eles falam de mim. Ó, que coisa maravilhosa. A gente está aqui para caminhar junto com você. Maravilha. Nossa presidente também, que é tudo de bom. Nossa, o que seria da academia sem Marilene? O que seria de Marilene sem academia? Elas se completam. Vamos lá. Gostou, gente? A gente amou esse papo aqui. Pode dar seu likezinho. E quer saber? Até o próximo Entre Elas. Tchau.